Apresentação: Fabiola Cidral e Pétrea Chaves. Olá, bom dia. Hoje é sábado, 22 de novembro de 2014. Seja bem-vindo aos nossos caminhos de hoje, para entender que não somos o que dizem que somos, não é? A consciência sobre o que estamos sendo agora é uma diversão e pode ser muito divertido, mesmo quando triste. Hoje nós vamos conhecer caminhos de pessoas que encontraram diversão em se alimentar bem, em investigar os mistérios e em fazer o que gostam também. E é por isso que nós vamos aos caminhos de hoje. Falar sobre a transformação que começa na crise. Bom, a transformação começou dentro de uma crise de doença mesmo, tudo decorrente do diabetes descontrolado. E, de repente, numa madrugada, eu tive acesso a um documentário do Dr. Masaru Emoto, falando sobre a frequência na água, a vibração na água. E daí, para conhecer a água alcalina, a alimentação alcalina e a alimentação viva, foi um pulo. E dos 147 quilos, este pesquisador emagreceu mais de 60, se reencontrando com a saúde. Na verdade foi assim, quando eu descobri a alimentação viva, a alimentação alcalina, na minha cabeça ficou bem claro que nunca foi tão fácil. Porque era extremamente fácil, saboroso e saudável me manter bem comigo mesmo, perder peso e comendo grandes quantidades de alimento. Não comia pouco, comia grandes quantidades, mas o efeito de desintoxicação do organismo com a alimentação alcalina é fenomenal. Seja bem-vindo ao programa de hoje. Saúde Alternativa. Aos 34 anos, ele se deparou com uma realidade de vida ou morte. Obeso, 147 quilos, já com diabetes tipo 2 e hipertensão, a sua segunda casa era o hospital. Então, algo mudou na vida dele. Hoje ele se auto-intitula o Homem Alcalino, pesa cerca de 87 quilos, é saudável e hoje nós vamos entender aqui no Caminhos essa história. É o Daniel Rocha. Daniel, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo jóia. Como é que foi o começo dessa transformação na sua vida? Hoje você é um especialista e fala de alimentação, mas como é que foi a transformação dos 147 para os 87? Bom, a transformação começou dentro de uma crise de doença mesmo. Eu estava numa crise de prostatite, uma prostatite aguda, tudo decorrente do diabetes descontrolado. E, de repente, numa madrugada, eu tive acesso a um documentário do Dr. Masaru Emoto, falando sobre a frequência na água, a vibração na água. E daí, para conhecer a água alcalina, a alimentação alcalina e a alimentação viva, foi um pulo, foi um passo, foi uma questão de pesquisa. E, de repente, eu comecei a me experimentar, comecei a consumir mais alimentos crus, menos alimentos cozidos. De repente, eu já não conseguia comer mais alimentos cozidos, estava com uma alimentação 100% alcalina. E em poucas semanas eu não precisei mais tomar remédios, em poucas semanas eu estava perdendo peso assim para as outras pessoas de forma assustadora, mas para mim era algo fenomenal, que me dava muita disposição, muito vigor, porque a gente confunde muito a questão energética. As pessoas acham que energia é glicogênio, as pessoas acham que energia é açúcar e amido. E, na verdade, energia é condução elétrica. Quando a gente tem mais minerais no corpo, a gente tem uma condução maior, uma condutividade maior. Bom, e você falou de alimentação alcalina, a gente vai entrar nesse assunto, mas como é que foi você fazer a transição? Porque a gente pensa, quando numa situação já de tanta doença e de um peso já tão grande, né? Foi difícil fazer a transição para uma alimentação mais saudável? Você teve que ter força de vontade? Como é que foi essa tua busca? Bom, minha vida na fase adulta sempre foi sanfona, efeito sanfona. Eu fazia dietas e emagrecia, sempre com muita atividade física.
de repente parava a dieta, voltava ao estilo tradicional de comer, aumentava mais do que antes. E, na verdade, foi assim, quando eu descobri a alimentação viva, a alimentação alcalina, na minha cabeça ficou bem claro que nunca foi tão fácil, porque era extremamente fácil, saboroso e saudável me manter bem comigo mesmo, perder peso e comendo grandes quantidades de alimento. Não comia pouco, comia grandes quantidades, mas o efeito de desintoxicação do organismo com a alimentação alcalina é fenomenal. Então vamos explicar para o ouvinte entender o que é essa alimentação alcalina que você entrou em contato. Você falou também da água alcalina, o que é isso? Então, nosso sangue, ele é regulado em 7,35, 7,45, que é ligeiramente alcalino. Uma criança, um recém-nascido, uma criança de 2, 3 anos de idade, ela vai ter um pH sanguíneo entre 8,2, 8,3, que é mais alcalino. Por isso que a criança não para, né? Você fala assim, nossa, a criança tem tanta energia, não para. E ao longo da nossa vida, a gente faz uma alimentação ácida, que acidifica o nosso organismo. Então, o nosso organismo acaba sendo acidificado a todo momento. E aí a gente perde energia, a gente fica com a nossa imunidade baixa, e com isso, a gente tem um sequestro de minerais para o sangue, para manter seu sangue em 7,35 e 7,45. E como é que a gente acidifica? Já falando, então, você falou das crianças, acredito que essa acidificação já começa, então, quando a gente introduz Claro. a alimentação para a criança. Como é que a gente vai, ao longo da nossa história, criando esse campo aí ácido? Então, na sociedade moderna, hoje, que a gente tem hábitos alimentares de comer 3 substâncias, amidos, açúcares e proteínas animais, é 100% ácida. Então, o corpo vive num estado de tamponamento constante, que ele desloca os minerais dos outros órgãos, dos ossos, que são minerais alcalinos, para manter seu sangue em 7,35, 7,45, porque senão você entra num estado de coma e morre, se baixar de 7. Então, basicamente, é assim, alimentos processados, alimentos cozidos, eles são alimentos ácidos. Uhum. Alimentos de origem animal, eles são alimentos ácidos, são alimentos que acidificam o nosso corpo, que nos causam um envelhecimento precoce. Então, a gente está perdendo minerais constantemente com essa alimentação ácida. Bem diferente de quando a gente faz uma alimentação com base de frutas, vegetais, brotos, germinados, com muitos verdes, que é uma alimentação alcalina. Então, a partir daí, a gente tem a capacidade de eliminar as toxinas que ficaram presas dentro do nosso corpo. Então, vamos lá. Quando você fez a transição, qual foi o teu primeiro passo? O que de primeira, assim, você mudou? Primeiro, eu modifiquei a água. Eu entendi que eu precisava tomar uma grande quantidade de água, pois água está relacionada com o nosso peso. Somos feitos de água. E eu busquei uma água com propriedades alcalinas, uma água com um pH acima de 7. E eu comecei a consumir uma água com um pH perto de 10, que me fazia, assim, perder peso absurdamente e me dava uma energia, um vigor, uma disposição. Mas onde você achou essa água? Então, existem formas de você alcalinizar a sua água, pode ser formas caseiras, ou existem águas também que são águas minerais, que já são águas alcalinas. Como eu estava aqui no estado de São Paulo nesse período, eu encontrei uma água que tinha um pH perto de 10, e essa água aí me ajudou muito nesse processo, principalmente de não precisar utilizar os remédios para o diabetes. Então, peraí, então você achou essa água e aí você não precisou fazer nada com essa água? Você comprava? Só comprava essa água, mas assim, existem algumas formas caseiras de transformar a sua água. E como que é? Leite de magnésia acrescido à água, sal rosa do Himalaia, que você pode colocar também na sua água. Mas aí a água ela fica salgada? Não, então você não vai colocar uma grande quantidade, você vai colocar uma pequena quantidade, porque um sal rosa do Himalaia, por exemplo, ele tem 84 minerais. Então, para 1,5 litro de água, essa garrafa que a gente tem aqui, 10 gramas de sal já está suficiente. Uma colherzinha de chá de leite de magnésia também vai alcalinizar a sua água, se ela não for uma água de pH próprio para você. Tá. Então aí você já começou da água, tomando muita água, essa água mais alcalina, então aí já tem um passo importante. Alimentação, como é que foi? Porque acredito que você comia para,
tá nesse peso, devia gostar de um doce, comer carne, assim, não sei. Os homens, de modo geral, na nossa sociedade, eles vão muito pelas proteínas, né? Verdade. Porque eles acham, assim, que a gente tem que ficar forte, tem que comer proteína. Mas eu vou te contar uma história rapidinha. Quando a gente nasce, né, a gente triplica de tamanho no primeiro ano de vida. É o maior crescimento muscular, o maior crescimento ósseo, a maior explosão de vida que temos no nosso primeiro ano. Você tem ideia de quantos % de proteína existe no leite materno? Quanto? 2,5%. Então, a gente pouco. tem a maior explosão de crescimento com 2,5% proteico. E aí, já na nossa fase adulta, querem nos dizer que a gente precisa de 30%, de 40% de proteína. E essa proteína é que acaba nos engordando. Então, eu sempre fui uma pessoa de ir muito à academia, de fazer muitas atividades físicas e consumir muita proteína, que me acarretou problemas renais e que me deixou daquele tamanho. Entendi. Quando eu encontrei essa alimentação alcalina, eu ainda tinha esses paradigmas, esses mitos na minha cabeça que eu precisava ainda consumir muita proteína. Então eu comecei logo fazendo substituições, eu comecei logo consumindo muitos vegetais, muitos verdes, incorporei à minha rotina um suco verde todas as manhãs. Como esse suco verde? Um suco verde feito com pepino, chuchu, maçã e folhas, as folhas que você tiver. Não coloco muita regra, na verdade eu gosto de ter uma variação. Que se você mora no sul, você tem determinados tipos de folhas, se você mora no nordeste, você tem outras, se você mora no centro-oeste, você tem outras. Você pode continuar comprando no mercadinho do seu Zé, você pode continuar comprando no mesmo lugar. Você só vai fazer opções diferentes, você vai ter outras escolhas. A primeira refeição do dia é o suco verde. Primeira refeição do dia, para começar alcalinizando o seu dia, é uma boa dose de suco verde. Mas uma boa dose mesmo, questão de 1 litro, 1,5 litro, sem miséria, né? Você toma bastante mesmo para ficar saciado. Até porque no início as toxinas vão começar a sair do seu corpo. E com esse processo aí, para você não sentir fome, você tem que ter nutrição. Você precisa de muitos nutrientes. Então começa o dia com um bom suco verde. Se precisar de algum complemento, você pode comer uma fruta, você pode comer uma castanha do Pará, você pode ter umas nozes ou até uma salada. Eu variei inúmeras vezes. Eu comecei a me experimentar. E aí, depois esse cafezão da manhã, então, com esse sucão e as frutas, já sem o tal do amido, que é o nosso pãozinho de cada dia. E aí quais foram as tuas próximas refeições? Como é que você foi alterando o cardápio? Então, aí comecei a pesquisar, comecei a buscar informações, comecei a fazer coisas simples e comecei também a ver referências no mundo inteiro, porque eu não tenho problema com a língua inglesa. E aí comecei a pesquisar pessoas como Robert Cassar, do Havaí, Dr. Brian Clemente, da Flórida, o Dr. Gabriel Cousins e outros aí que disseminam informação no mundo inteiro. E aí comecei a fazer pães vivos, comecei a utilizar brotos e germinados. E aí, para minha grande surpresa, eu descobri que a alimentação viva é a alimentação mais gourmet e refinada que existe. Por quê? Porque é uma alimentação de aromas e sabores que a gente não conhece, porque estamos condicionados e com as nossas papilas bloqueadas para sentir amidos, açúcares e só. Então a gente tem essa queda só por amidos e açúcares. Nada mais do que isso. E aí me conta, porque eu acho que o que a gente sempre se pergunta, e eu já te falei isso aqui nessa entrevista, é sobre as dificuldades. Em nenhum momento você quis voltar atrás, assim, e ter a vontade de comer o docinho ou a proteína, que o homem, né, como você mesmo disse, então, fica viciado. Existem as proteínas vegetais, as proteínas germinadas, existem os doces também, que a gente tem formas de fazer, existem frutas como tâmaras para você adoçar, existe tudo isso. Mas assim, quando você começa numa alimentação mais saudável, uma alimentação com mais fotonutrição, e você tenta consumir aquele alimento que você tinha o costume de consumir antes, só que você passou um período sem consumir, seu corpo não aceita mais, seu corpo não quer mais aquele alimento. Então, você só sabe que aquele alimento te faz mal quando você passa um período sem consumir e tenta consumir. Por isso que eu prego tanto pelo experimento. Eu falo, faça um experimento, não acredite em nada do que eu digo.
faça um experimento de 30 dias bem embasado, bem informado, com muitas variações que o seu corpo vai te guiar. Bom, e para se informar melhor, Daniel, como é que a pessoa pode fazer? Você aí foi pesquisar, tem todos esses médicos que você foi atrás, mas as pessoas às vezes têm muito medo de fazer essa transição para uma alimentação tão diferente. Como é que é buscar informação sobre isso? Então, eu dissemino muita informação. Eu tenho meu canal no YouTube aí que eu dissemino informação demais. Eu tenho um site, eu estou no Facebook também. Eu sou conhecido como The Alkaline Man. E o meu site é euperdi70quilos.com. 70 numeral. Tá? euperdi70quilos.com. Tem um livro de receitas para download, para as pessoas começarem a fazer substituições. No teu site mesmo? No meu site mesmo. Tem um livro de receitas onde você pode baixar. E eu sempre envio informações às pessoas. As pessoas que se inscrevem no meu newsletter, eles vão receber e-mails a cada 2 dias com muita informação. E para quem quiser, assim, se a gente pudesse dar uma dica para a pessoa que quisesse agora, tá nos ouvindo aqui, quer fazer essa transição, qual é o primeiro passo? Querer. Querer é o único passo que você tem que dar. E o único beneficiado é você que está me escutando. É o único beneficiado. A transformação é por você. Não é por mim, não é por ninguém. A transformação é só por você. E você basta querer para conseguir fazer. É muito simples. Não tem nenhuma dificuldade. Vivemos num país tropical, onde temos frutas, verduras, grãos. Você vai continuar comprando na mesma venda, no mesmo supermercado, você só vai ter opções diferentes, escolhas diferentes. Só para a gente ir encerrando o nosso papo, eu queria só entender, até para a gente completar esse cardápio do dia, você falou de muita água, falou aí do suco verde no começo do dia, e as outras refeições, como é que elas, para a gente ter uma ideia do que é aí um dia do homem alcalino, como é que funciona? Então, como eu vivo no Nordeste, eu moro em Natal, eu uso muito água de coco, e o coco que é um superalimento. Então, eu acabo fazendo shakes durante o dia, porque a água de coco já substitui o açúcar e o leite. Shake o quê? De banana? Banana com canela, banana com maracujá na água de coco, faço leites vegetais, e é muito saboroso tudo isso, né? Mas e comida? Comida mesmo? Comida, então eu gosto sempre de ter uma refeição no dia com germinados. Aí eu uso bastante lentilha germinada ou em broto. Você faz em casa mesmo, Em casa mesmo, isso. O grão de bico germinado, o grão de bico é uma maravilha de grão. Assim, nutricionalmente falando, tem muito mais nutrientes e proteína do que qualquer feijão que a gente conheça. E para saber essa tabela de germinação, né, dos grãos, é difícil isso, porque cada um tem um processo? Isso, cada um tem um processo. Dependendo do lugar que você mora, você vai ter que ter uns cuidados a mais ou a menos, porque a gente vive num país tropical, lugares mais úmidos, mais secos. Mas assim, não é difícil, não é nada de outro planeta, é algo só de rotina. Você deixa. E você mudou a sua rotina? Mudei minha rotina, total. Você tem família, tem filhos? Tenho. E aí, sim. Como é que foi o resto da família? Todo mundo veio atrás do mesmo jeito, e assim, meus 5 filhos têm 2 anos que ninguém vai a médico, porque ninguém fica doente. E qual a idade deles? Eu tenho de 5 anos a 17. E todos fazem... Mas todo mundo mudou também com você, ou você foi o primeiro? Como é que foi essa transição? Bom, eu fui o primeiro, e como eu sou uma pessoa de emanar mesmo a informação ao meu redor, eu fui emanando o conhecimento. Vamos lá, vai fazer também. Vamos lá. Não, porque somos o exemplo, né? Então a gente olha para uma... Mas para eles não foi difícil? Eu imagino que para a criança que já tem alimentação... Que para minha filha mais velha, que tinha um condicionamento maior, tinha uma dependência maior de alimentos tóxicos, foi o mais difícil. Que é o que? Bolachinha, docinho, chocolate. Isso, chocolate, E biscoito. O chocolate? Como é que substitui o chocolate? Então, mas a gente faz chocolates tão deliciosos, a gente compra um cacau cru, a gente coloca lá umas castanhas de molho ou umas avelãs e a gente processa isso tudo adoçando com tâmaras, deixa na consistência que quiser e fica uma coisa saborosíssima. E hoje ela come numa boa? Come, mas assim, quem não conhece a alimentação viva, a alimentação alcalina e
receber algum alimento, ele vai comer, ele vai gostar, ele vai gostar. O difícil é você largar os alimentos tóxicos. Isso. Esse é o mais difícil, que demora um certo tempo. Quanto tempo? Então, se você for uma pessoa assim como eu, mais radical, que se experimenta mesmo, em torno de 30 dias é o suficiente para você não querer mais colocar açúcar na boca, um produto industrial, né? Um produto assim que é totalmente refinado, um glutamato monossódico, um amido assim que nos machuca. Mas as pessoas elas vão tendo tempos diferentes de transição, porque tudo depende do estado inflamatório, né? Do processo que acontece dentro do seu corpo. Então, às vezes o corpo vai pedir um tempo mais. Isso, mas... Para desintoxicar leva quanto tempo? Porque todo mundo fala do detox, desintoxicação e tal. Quanto tempo leva você falar, bom, agora meu corpo já tá zero bala, vou... Então, eu tenho um programa detox, que é um programa de 21 dias, que esses 21 dias você vai jogar fora a sua dependência de amidos e açúcares industriais. Grávidas também? Grávidas também, mas com muita nutrição, com com leites vegetais, né, com muitas frutas, com alimentos assim que trazem um complemento e a substituição. Bom, Daniel, então quem entrar no teu site, que Eu perdi 70quilos.com. Eu perdi 70quilos.com, já vai ser encaminhado aqui para o Homem Alcalino Daniel Rocha. Lá tem o livro que você pode mandar para a pessoa por download, para a pessoa fazer o download com esses primeiros passos aí, então, para mergulhar nessa história. Isso, tem um livro de receitas, com 30 receitas, com umas receitas de experimento, tem o meu blog lá também, que diariamente eu coloco informações, e aí vai ter acesso às outras mídias aí pelo site. Muito bom, esse é o Daniel Rocha, o Homem Alcalino, aí perdeu mais de 50 quilos, né, Daniel? Eu cheguei a perder 70 quilos. Hoje eu estou 60 quilos abaixo do meu maior peso, mas eu estou ganhando peso de uma outra forma. 37 anos, trazendo então informações pra gente. E aí com 5 filhos, aí a família inteira que faz alimentação viva. Um dia eu queria conversar com os teus filhos para ver também como é que é essa história. Quero te agradecer, sucesso aí no teu caminho e até a próxima. Muito obrigado, eu só tenho gratidão. O que era impossível, distante e inimaginável, agora ao seu alcance. A oportunidade que faltava para você. Uma plataforma de receitas para você aprender a fazer as receitas mais gostosas e saudáveis do mundo. Não é exagero, é simplesmente o Clube da Receita Saudável. Ingredientes acessíveis, preparo de refeições em até 30 minutos, saúde, energia e disposição 100% do seu dia. Faça sua inscrição e garanta sua vaga clicando no link da descrição.